a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. A Ti, ó Pai, por esse momento, ó Pai, que iniciamos, ó Pai, este culto na Tua presença, que Tu venha se fazer presente, toma o primeiro lugar, sonda os nossos corações, tira todo impedimento, toda barreira. Pai querido, abençoa aqueles que ainda há de vir, traz eles em paz, guardando, livrando de todo perigo, de todo mal, ó Pai. Jesus querido, que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, ó Pai, para ouvir cada vez mais e mais a Tua palavra, e não somente ouvir, mas que nós possamos praticar, ó Pai. Deus poderoso, eu Te louvo, eu Te exalto, Senhor. Não tenho palavras para Lhe agradecer pela Tua fidelidade, pelos Teus livramentos, pelo Teu agir, ó Pai, porque até aqui, Senhor, Tu tem nos fortalecido, Tu tem nos sustentado, ó Pai. Fica conosco, toma a direção deste culto, recebe a nossa adoração. São essas bênçãos que eu Te peço e já Lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com 116 da harpa cristã. 116 da harpa cristã. Aleluia. Harpa pela senda de ouro. 116 da harpa cristã. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Libertou, libertou.
da igreja? 214. Aleluia. Aleluia. 214, amém? Amém. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar. Nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Amém. Vamos ouvir uma oração com a nossa irmã Antônia? Deus é Deus. Maravilhoso, eterno Deus. Aleluia. Pai, Deus te amado, Pai, tu és maravilhoso. Para te agradecer, glória. Prestar que a glória nos concedeu para juntos. Aleluia. Meu Deus, para nos para nos salvar, meu Deus, porque nós sabemos, Rei da glória, só em ti achamos refúgio. Pai querido, Pai amado, abraço forte e as janelas do céu nesta noite. Contemple, Deus, a necessidade da tua Pai. Nós estamos aqui porque necessitamos de ouvir o que o teu falar. Aleluia.
depois deste louvor, já passo para o nosso pastor Gênesis, porque bom é estar na casa do Senhor. E é maravilhoso louvar, exaltar a este Deus digno de toda honra e toda glória. Amém? Vamos louvar com 545 da harpa cristã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Deus enviou. 545 da harpa cristã. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Amém. Você que está nos assistindo, glória a Deus. Deus te abençoe. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19. Aleluia. Tu és maravilhoso. Aqui nós vamos falar sobre a terceira viagem missionária de Paulo.
que Paulo, nas suas campanhas, nas suas viagens missionárias, ele expandindo o reino, abrindo igrejas, fazendo um trabalho missionário. O título aqui diz: a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o Evangelho em Éfeso, o mundo visitado por Demétrio. Nós vamos ler com vocês que o nosso assunto é sobre línguas, né? Estamos ainda estudando sobre esse trabalho que é falar em línguas. Vamos lá, eu vou ler o versículo, os irmãos ler o seguinte, nós vamos até o 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões inferiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, vocês dizes que recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, os 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Pode sentar, irmão. Aqui nós vemos que dentro do trabalho de evangelização, a carência que nós temos do Espírito Santo. Porque os discípulos, eles tinham a presença de Jesus com eles, não é? Então Jesus foi pregando, eles aceitavam o Senhor Jesus como Messias, e assim foi os 3 anos e meio, seguramente, que foi o período do ministério de Jesus. Mas eles tinham um mestre ao lado deles, que era o professor deles, e Jesus os estava ensinando. Por isso que Jesus disse: eu vou, mas virá outro Consolador. Esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, vem para os discípulos fazer a obra e permanece com a igreja até hoje. Então é muito importante, né, que haja em cada obreiro, em cada membro da igreja, não é? Ser batizado com o Espírito Santo. Em geral, nós entendemos, pelo menos os chamados pentecostais ou neopentecostais, que o elemento só é batizado com o Espírito Santo quando fala línguas. Mas é muito interessante que aqui, tanto no capítulo 2 como aqui, línguas tinha muito mais a ver com idiomas, porque havia necessidade do evangelho ser pregado. Se nós entendermos bem, quando nós lemos aqui o capítulo 2 do livro de Atos, o texto vai dizer o quê? Vamos lá, só para a gente entender. Aqui, no verso 7 dos 2, assim: todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aqui então vai dimensionar, né, todos que estavam ali e os seus idiomas. Olha só: partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto, Ásia. E aí continua: Frígia, Panfila, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam
e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Então, línguas aqui citadas, que Deus nos dava, hoje é comum, quando nós fazemos, vocês, os mais novos, no meu tempo era primário, agora um fundamental que abrange tanto o primário como o ginásio. Aí o científico do meu tempo hoje é o ensino médio, né? Mas está muito atualizado. Você no fundamental já aprende a falar o quê? A falar francês, inglês e outros idiomas, né? Já está inserido, vamos dizer, na grade desses estudos. Então hoje é comum, jovens já está falando 2, 3 idiomas, é comum. Naquele tempo, só os eruditos que falaram. Então era preciso que Deus, eu não quero dizer que era preciso que não seja agora, mas eu quero dizer que os dons, a evangelização, então o Senhor enchia o homem do Espírito Santo, permitia, dava condições a eles de falar idiomas. Não é? Por isso que fala das grandezas de Deus. Eles tinham que pregar, falar do Senhor. E aqui nós já começamos a aprender nessa noite que o falar sobre Jesus é falar das grandezas de Deus. Aleluia. Falar de quem é o Senhor. Eu preguei outro dia sobre a necessidade que o crente tem de conhecer o Senhor. Sim. Mas conhecer somente o nome de Jesus, não. Conhecer quem Ele é, o que Ele faz, enfim, toda a dimensão, porque você vai representá-lo. Não é? Quando eu fui trabalhar numa empresa multinacional, eu passei 30 dias na fábrica para conhecer os produtos, como era fabricado, qual era, vamos dizer assim, o material usado, matérias-primas, etc. Porque quando nós entrávamos numa concorrência, havia aquela competição e cada um tinha que mostrar o seu produto, sua qualidade, para tanto você tinha que conhecê-lo profundamente para poder estar no nível competitivo e levar o comprador, aquele que decidia, a aceitar o seu produto. Você vai falar de Jesus, alguém vai perguntar: mas quem é Jesus? Vocês se lembram da pergunta de Faraó, quando Moisés pediu que soltasse fogo? Porque o Senhor, mas quem é o Senhor? Não conheço. O mundo não conhece o Senhor. Não é? Então nós precisamos conhecer, porque é uma carência desse mundo de Deus. Não é? Agostinho é dono dessa palavra: para ti nos fizeste, e a nossa alma estará inquieta até que encontre descanso em ti. Mas você descansar em alguém, conhecer o que é que Deus tem para você, quem é o Deus que você anuncia. Hoje nós estamos sem microfone, né? Então abençoa essa criança. Então faz, abençoa ela participação. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, por isso, a necessidade de conhecê-lo. Como é que nós conhecemos Jesus? Não é? Se eu quiser conhecer quem foi Rui Barbosa, o que eu preciso fazer? Ler um livro de história que aborda o perfil, quem foi, que fez, quem era. Não é isso? Se eu quiser conhecer os grandes, vamos dizer assim, historiadores, enfim, você tem que se aprofundar e conhecer. E Jesus, nós também precisamos conhecer quem é, o que ele faz, onde ele está. Ele está vivo porque há uma celeuma com respeito aos ateus, que Jesus não existe e que a Bíblia foi um livro escrito por homens. E curioso é que eles têm ganhado espaço dentro das mentes das pessoas. Então você vai falar de Jesus, você tem que conhecer Jesus, né? Você tem que ter uma experiência com o Senhor. Você se lembra? Existe na teologia a aula de homilética. O que é a aula de homilética? É você ter o dom da palavra, saber falar, pregar, né? Estudar para pregar. Aí é o sermão e a homilética, né? Então como é que faz? Uma das maiores aulas de homilética que nós temos está lá na cidade de Gadareno. Porque quando o Senhor libertou aquele homem que estava cheio de demônios, ele tinha uma legião de demônios, que, segundo se comenta, ele teria 6.000 demônios no corpo dele. Aí você diz assim: pastor, e pode um corpo ter 6.000 demônios? Querido, o espírito não ocupa lugar.
Não é? Então ali, que vocês vejam, os demônios que saíram dele entraram em 2.000 porcos. E o demônio ele não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele é limitado. Não é isso? Então, se ele não tivesse 6.000 demônios, 2.000 tinha que ter. Mas, como ele disse que o nome era legião, e uma legião romana tinha 6.000 soldados. Então, entende-se que ele tinha 6.000 demônios. Ele era capaz de arrebentar ferros. Como é que pode o ser humano pegar uma coisa de ferro, uma algema de ferro, arrebentar como você quebra uma linha que tem que ser muito fina para você arrebentar? Ele arrebentava. Que era aquele? Eram os demônios que estavam no corpo dele. Então imagine vocês, que quando ele foi liberto, não é? Porque Jesus o libertou, os demônios não queriam sair, eles reconheceram Jesus, porque eles conheciam Jesus, Filho do Deus vivo, viestes nos atormentar antes do tempo. Olha só, então o que acontece? O Senhor me libertou. Agora, por que eu disse que é uma aula de humildade? Ele queria acompanhar Jesus, não queria? Queria ir com o Senhor. O Senhor disse para ele: não, vai para os teus. E o que Jesus disse? Prega o que o Senhor Deus tem feito na tua vida. Aleluia. Então, como é que nós devemos começar a pregar? O que Jesus fez na tua vida? Conta para ele. O que ele fez? Porque a maior experiência que nós temos com Deus é exatamente aquilo que nós estamos vivendo com esse Deus. O que Deus, qual é a tua experiência com o Senhor? Aleluia. Aquele homem podia entrar, todos corriam dele. Eu imagino o pavor daquela cidade onde aquele homem estava. Por que o favor daquela cidade? Porque ele estava ali e se cortava, não é? Vivia sem roupa. Eu imagino quem é que poderia deixar um filho. Então ele trazia assim um pavor para os moradores. E aquele homem foi liberto. Agora ele ia entrar pela cidade e a Bíblia diz que ele foi para os seus anunciando o quê? O que Jesus tinha feito na vida dele. O que você tem para falar sobre Jesus? Você conhece ele? Como é que você conhece? Em Deus. Quando é que você vai poder dizer para um doente que Jesus cura? Quando é que você vai dizer para um aflito que Jesus pode lhe dar paz? Você tem que ter experimentado tudo isso. É, Jesus. Porque se você não experimentou o que Jesus faz, aí como é que você vai poder prometer a alguém uma coisa que você não tem uma experiência com Deus? E todos nós precisamos do Senhor a cada instante. Você já fez uma oração? Porque a oração tem que ser com fé, não é? Sim. Com fé. Ter certeza. O que é fé? É o fim, fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Então o que acontece? O crente, está lá em Hebreus 10, 38, né? Que deve viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Você não vê o Senhor, Ele está aqui. Fisicamente você não vê, mas você sabe que Ele está aqui. Como é que você, por que você sabe que Ele está aqui? Porque Ele prometeu na palavra dele. O que Ele prometeu? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meu Deus. Aleluia. Então você tem que ter essa fé para orar e Deus te responder. Deus responde a oração? Amém. Vocês creem? Amém. Amém. Aqui, olha nós aqui. Deus já respondeu a oração aqui hoje. Aleluia. Deus responde a oração? Deus responde a oração. Mas você tem que fazer ela crendo que Ele responde. Não é isso? É. Olha lá, no livro de Hebreus 11, no verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, o que ele deve fazer? Crer, olha só, crer que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Aleluia. Então você tem que entrar com essas experiências. Mas às vezes a gente tem medo, né? Não vou orar e se Deus não responder, meu irmão. Aí vou te levar lá para Tiago 1,7. Peça não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Já está dizendo a Bíblia que ele não recebe. Então você tem que buscar fé, certeza. Você serve de Deus vivo. Pedir, não é? Buscar, bater. Uma das tônicas do Senhor era mostrar aos discípulos que eles tinham que crer.
Não é? Jesus chegou em Nazaré e disse: não pode fazer muitos sinais ali por causa da incredulidade do povo. A incredulidade impede que o Senhor faça. Fala com Deus e creia, e Ele vai te mostrar que Ele é Deus. Então, voltando para o nosso texto, então, aqui, do 19:6, né? Então diz assim: impondo de Paulo aos 12 veio sobre o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Uma meditação sobre esse texto, né? Como dissemos, Paulo falou ali em Antioquia algum tempo, provavelmente vários meses, a partir do outono, mais ou menos no ano 52 depois de Cristo, até a primavera, no ano 53 depois de Cristo. Mas logo partiu para a sua terceira viagem. Eram aquelas viagens missionárias que ele fazia, né? Lucas descreve a terceira etapa da evangelização de Paulo, as nações gentias. Mais uma vez, ele viajou para a Grécia. Apolo estava em Corinto, enquanto Paulo atravessava as regiões mais altas, ao acenar o seu ministério na região da Galácia e Frígia. Paulo continuou para o oeste, seguindo por via terrestre através das regiões de Colossos, Laodiceia e Herápolis. Está lá em Colossenses 4:13. Que ficavam no Vale de Lico, e finalmente chegou a Éfeso, onde ministrou por cerca de 3 anos. Você vê que o homem ia para fazer a obra e não tinha nada que atrapalhasse ele. Ele não estava preocupado com a casa que tinha deixado, nem com a conta que tinha que pagar, porque aquele homem se lançou para fazer a obra. Aleluia! Em vez de ser. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Éfeso foi fundada no século XII por Jônicos de Atenas, depois de um período de prosperidade econômica, quando se tornou um grande centro comercial. Sua economia começou a minguar, principalmente devido ao aumento da erosão do solo no rio Cáster, resultando no assoreamento e o entupimento do porto que o rio desaguava. A cidade também tinha parte de sua economia e prestígio gerado pelo templo de Ártemis, que havia sido construído em honra a essa deusa da fertilidade. Nos dias de Paulo, Éfeso há muito já havia deixado seu apogeu, porém ainda era um centro comercial e religioso muito importante. Paulo encontrou ali, aqui é o nosso assunto, alguns discípulos, isto é, uns 12 homens. Quantos eram? Não estou prestando atenção, mas presta atenção. Paulo encontrou ali 12 homens. Quantos eram? 12. E lhes perguntou se tinham ou não recebido o Espírito Santo quando creram no Senhor. Aí está. Você já creu? Agora é uma promessa para você. O batismo com o Espírito Santo. Não é? É muito necessário nós sermos batizados. Como seguidores de João Batista, esses cristãos não haviam sido instruídos sobre a vida do Espírito. Observe que todas as classes de pessoas receberam o batismo do Espírito Santo: judeus, gregos, tementes a Deus, samaritanos e gentios. Então, não era assim como no Antigo Testamento, o Espírito Santo já agia. Mas ele agia em quem? Só nos reis, nos profetas e nos sacerdotes. Para o povo, não. Mas como é que foi a promessa de Joel? Quem lembra da promessa de Joel? Naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão e tal. Então era abrangência. Mas por que abrangência? Porque a obra da evangelização não está só com o sacerdote nem com o profeta, é com a igreja. E a igreja precisa de ter o Espírito Santo. Nós temos pregado um pouco sobre essa necessidade, irmão. E tem crentes que estão acomodados, não é batizado do Espírito Santo e nem busca. Acha até que já é, como diz alguns segmentos religiosos, que uma pessoa, quando é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já está batizado no Espírito Santo.
Mas aí, então, quem batiza com o Espírito Santo é o pastor, como imerge o candidato, porque ele que dá essa palavra, mas não é verdade. Quem é que batiza o crente com o Espírito Santo? É o Espírito Santo. Eu ouvi. Quem é que batiza o crente com o Espírito Santo? O próprio Espírito Santo. Não é possível que vocês não estejam lembrando o Espírito Santo. Quando João Batista batizava, o que ele disse? Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Não sou nem digno de desatar as alpacas dele. Ele, completo, vos batizará com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Não pode esquecer isso. Porque como é que vocês vão pedir o batismo do Espírito Santo se vocês não vão saber nem quem batiza com o Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Não é? É pedir. Pedir e será dado. Jesus chegou dentro das suas preleções, chegou a dizer: se vós, sendo maus, dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará a vós o Espírito Santo daquele que lhe pediu. Então, é a Ele que você tem que pedir, buscar e desejar. Quando eu aceitei Jesus em 1962, eu ia para tudo quanto era, mas deu uma consagração, eu estava lá. Você veio fazer aqui, menino? Eu vim buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Aí quando é que Jesus me batizou? Me batizou quando eu estava em casa jantando. Mas eu estava buscando. Aonde tinha um trabalho de oração, eu estava lá. Tem uma menina, eu estava lá. Essa sede, essa busca. E nós precisamos. Por que precisamos do Espírito Santo? Porque como é que nós vamos fazer essa obra sem o Espírito Santo? Como é que está escrito lá em Atos 1, versículo 8? Vamos lá. Eu disse? Atos, capítulo 1. Eu disse Atos 1 o quê? 8. Vamos ler o que está escrito no capítulo 1, versículo 8. Eu quero a igreja toda recitando este verso. É preciso vocês ficarem atentos. Não é o que o pastor está ensinando. Eu fiz uma pergunta e vocês estavam desatentos, né? Mas agora vocês estão atentos. Que bom. Vamos lá. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aí, o Senhor já nos tinha dado aula, já tinha soprado nele o Espírito Santo, já tinha o Espírito, mas eles precisavam de ser revestidos do Espírito Santo para fazer esse trabalho. Porque, queridos, esse trabalho nós não conseguimos fazer por capacidade intelectual nem teológica. Não, a teologia e essa capacidade escolar nos facilita muito, né? Saber verbalizar, né? Conhecer, vamos dizer, esse tempo e etc. Todos gramaticais, tudo isso te auxilia, mas o poder e a virtude do Espírito Santo você tem que buscar. Porque se você não buscar, o Senhor está aqui para te dar. Pede, te darei. Né? É isso que o Senhor deseja para todos nós. Estão comigo? Quem está comigo aí? O que eu falei? O que eu falei? Repete aí, igreja, por favor. Vocês estão entendendo, gente? Porque não tem como fazer essa obra sem o revestimento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te preparar até como você vai viver na sua casa. Como é que você vai criar o seu filho? Como é que você vai ter a sua relação com o seu esposo? Porque a Bíblia e o Espírito Santo que está em nós, ele vai estar nos orientando, nos ajudando. Senão, meu irmão, você vai criar o seu filho e depois você não vai receber o seu filho na igreja. Daí a necessidade. Isso tem fraquejado muito a igreja em nossos dias. Eu estava vendo o Hernando Dias Lopes falando sobre as igrejas onde o presbiterianismo dominou, na Europa,
e diversas cidades, assim, a maioria das igrejas lá, hoje, umas são boates, outras são cassino, templos enormes, outras estão fechadas porque os crentes pararam. Os pais não prepararam os filhos para servir a Deus. Templos enormes fechados, lindos, que a construção deles são lindas, vazios. Ele disse que foi visitar uma igreja, chegou lá e ficou apavorado. Tinha se transformado num cassino. O templo se transformou num cassino. Não tem mais crente vendeiro. Não é? Então, são essas coisas. Nós temos que preparar essa geração nossa para continuar amanhã. Olha eu, olha nós, que já estamos com uma idade. Quantos anos eu vou viver? 20 anos? Eu vou viver mais. E por isso eu me preocupei em preparar meus filhos. Estão aí servindo o Senhor, alguns ficam pegando, mas estão aí, têm o conhecimento da verdade. Então você tem que fazer a sua parte. Por isso que está escrito lá em Provérbios 22:6. O que está escrito lá? Vamos lá. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não vai se desviar dele. Mas o que você tem que fazer? Ensinar. E como é que você ensina? Vocês prestaram atenção na expressão? Vamos lá dizer, não, ensina o menino no caminho. Como é que é? No. Está dizendo o ou no. Tem diferença? Ou no? Tem diferença. E como tem? Porque para você ensinar o caminho, você só fala, mas no caminho, o que quer dizer sobre isso? No caminho é assim, ó. Olha, nós vamos. Olha como é que nós vamos, como é que eu estou ensinando o menino aqui no livro. Ensinar no caminho é você apoiar, é você ir com ele. Não é você dizer para o seu filho, vai para a escola bíblica, filho. E o pai, não, hoje eu entendo meu time vai jogar, eu quero assistir o jogo. Meu filho vai para a igreja. E você não vai. Ele não vai para a igreja. É mais fácil ele ficar e amanhã também ficar em casa para ver o futebol. Porque você tenha lá o seu time, uma coisa assim, mas você precisa estar em Mateus 6,33. O que diz? Mateus 6,33. Vamos lá de qual? Vamos lá. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estão entendendo? É no, não é o não, é no, é você com ele. Ele tem que ver você fazendo. Às vezes, né, acho muito interessante quando o pai pega o dízimo dele, manda o filho ajudar ele a montar o plano dele, vai lá, coloca o dízimo lá. A criança, ela vê o pai separar o dízimo, que é um mandamento do Senhor. A criança já cresce. Eu achei muito lindo, não vou dar nome porque eu estou falando para o público, né? Mas uma moça aceitou Jesus na igreja, não é? No domingo, na segunda-feira, telefonou para mim, pastor, eu já posso, antes de eu me batizar, eu já posso contribuir com o dízimo? Eu falei, minha irmã, é uma coisa que um crente faz depois de ser orientado. Não, mas eu aprendi com a minha avó. A minha avó, ela tinha aprendido com a avó dela. E naquele mesmo mês ela começou a dizimar, batizou, já está como membro da igreja. Mas vocês estão entendendo? Com quem que ela aprendeu? Com a avó. Ela via a avó fazer. Jesus disse, o filho faz o que vê o pai fazer. Vocês estão entendendo? Primeiro Jesus, a obra de Deus, as coisas de Deus. Porque quando você se dedica às coisas de Deus, tudo mais na tua vida vai vir como Deus. Você vai ter uma boa esposa, você vai ter um bom esposo, os filhos vão nascer ali, porque vem você orando, vem você falando com Deus. Está entendendo? Tudo o Senhor está na frente. Mas às vezes as pessoas dizem, eu oro só quando vou na igreja, eu canto só quando estou na igreja, eu leio a Bíblia e orar, só oro para dormir, às vezes esqueço. Não é? Queridos, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Está entendendo? Então tudo isso vai estar despertado em nós pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós. Vós, como é que diz o texto? Vós sois o templo do Espírito Santo
porque o Espírito Santo habita em vocês. E ainda diz aqui, se você não tem, quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Mas às vezes a televisão, as novelas, porque uma das estratégias do Satanás é criar entretenimento, de modo que a pessoa não tenha tempo para Deus. É capaz de passar na frente da televisão assistindo um seriado. Eu não sou contra que você veja, desde que o lugar do Senhor e a prioridade do Senhor esteja na sua vida. Mas se você deixou de vir na igreja para assistir uma novela, se você deixou de vir na igreja para assistir um futebol, o Senhor não tem o primeiro lugar na sua vida. Aí, na hora do aperto, tem crente assim, acontece uma desgraça, está na igreja, pastor, ora por mim. É o primeiro a chegar na igreja, mas passa aquela prova, ele some de novo. Não é? Aí vai fazer igual no dia dos juízes. Se vocês lerem os dias dos juízes, são mais ou menos 300 anos o período que houve o juízo. E assim, o Senhor levantava um juiz, buscava, o Senhor, o povo temia, o Senhor abençoava, o juiz morria, esse juiz que o Senhor levantava, eles desviavam tudo de novo, esquecia de Deus, vinha o pau, vinha a prova, aí eles clamavam, o Senhor levantava. Olha como é que é a falta de constância naquele período do juízo. E é muito crente que está assim, só lembra do Senhor nas grandes provas, nas grandes lutas. Mas o Senhor quer ver você na casa dele, agradecendo, alegre, servindo ele, abonando. Está tudo dando certo, estou dando glória a Deus. Está tudo dando errado, continue dando glória a Deus. Aí o Senhor começa a estender a mão para te ajudar. Então a necessidade do Espírito Santo, para que ele esteja sempre te alertando para essas coisas. Que o Espírito Santo fala no teu coração, mostra. Quando você vai se distraindo, olha, aí você sente aquele queimazinho no teu coração, o Espírito Santo dizendo para você, cuidado. Não é por aí que você deve ir. Amém? O texto diz assim. Aqui diz assim, o batismo de João está lá em Marcos 1,4, Lucas 3,3, era voltado ao arrependimento de pecados e apontava para a obra redentora de Jesus, aquele que vinha depois dele. Ao ouvir isso, verso 5, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Sobre o trinitarismo, por exemplo, que o batismo deve ser em nome do Pai. O Espírito Santo eu já falei, não vou repetir, não é? Mostrei para vocês que o batismo que se fala em nome de Jesus, porque leva o nome do Criador. Como perguntaria, em que batismo sois batizados? Eles disseram que eram batizados em que batismo? Eles falaram que eram batizados no batismo de João. De João, por quê? Porque era João que batizava. Mas quando Jesus ressuscitou, ele deu a fórmula do batismo. E pregar o Evangelho e os batizarem. Como é que Jesus disse? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém faria diferente. Porque quando Deus diz uma coisa, ele não erra. Ninguém vai corrigir o Senhor. Nenhum dos discípulos dele jamais faria alguma coisa que contrariasse aquilo que Jesus ensinou. Não é isso? Então, o que está aí? Foi quando Paulo impôs sobre eles as suas mãos que veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. A experiência desses efésios gentios ao receber o Espírito Santo foi semelhante à experiência dos cristãos judeus, que está lá em 2, 4 e 11, dos samaritanos em 8, 14 e 17, e dos gentios tementes a Deus, está lá no 10, 44 a 46, que foi na casa do... Deixa eu ver como é que está o meu povo aqui de mim. Atos 10 foi na casa do... Estamos fracos. Cornélio, não é isso? Cornélio era um homem gentio, temente a Deus. Que coisa linda, né? E um dia ele fazia esmolas, mas não fazia esmola para aparecer, não, para que alguém olhasse e admirasse. Ele fazia para a glória de Deus. Ele era um homem tão temente a Deus que o Senhor Deus mandou um anjo lá na casa dele. Olha só. Mandou, mas vocês acreditam que um anjo pode vir aqui? Um anjo pode falar com alguém? Vocês acreditam? Amém. Eu não posso negar, porque tenho visto, Deus fala. Uma vez eu estava num lugar, assistindo um culto, Deus mandou o anjo entrou no culto, olhou para mim assim, e eu olhei para ele, que eu vi o anjo de Deus entrar, eu olhei para ele. Ele olhou para mim,
como quem diz, olha para cá, porque ele olhou para mim, eu fiquei olhando, ele foi para o meio das irmãs. Chegou no ouvido de uma irmã, falou e sumiu. E eu falei, e agora? Não entendi nada. Como é que pode? Ele me olhou, foi, conversou no ouvido da irmã e sumiu. Aí eu falei, Senhor, eu não entendi. E agora? Eu fico assim, e agora? O que é que eu faço? Aí o Senhor disse para mim, ali, naquele grupinho de irmã, tem uma mulher que disse que hoje me iria na igreja, aí o Senhor falou comigo, para assistir esse culto e nunca mais voltaria na igreja. Aí eu levantei e falei, bom, agora eu vou lá. Não, foi aqui, tá? Eu botei a visão, falei agora consciente do que Deus estava falando, disse ali naquele grupinho ali, mas foi ali no meio, botei um grupo de irmãs. Tem uma irmã aí que disse que veio hoje na igreja para nunca mais voltar. Quando eu falei isso, a mulher voltou e falou, não, eu não vou fazer isso não. Porque o Senhor disse assim, diga a ela, que se ela sair daqui, nunca mais ela volta para os meus pés. Que coisa tremenda. Ela levantou e naquele tempo dirigia aquela igreja lá, o pastor Azarias. Naquele tempo ele ainda não era pastor, era evangelista. Mas estava lá fazendo um trabalho dele, irmã Ana, esposa dele, um trabalho muito lindo lá, a igreja estava cheia. E aquela mulher tinha conversado já com o pastor Azarias antes, olha, amanhã, isso no dia anterior ao trabalho, que ela iria lá para se despedir, porque não ia mais voltar na igreja. Mas quando houve essa revelação, ela ficou sossegada, não, eu não vou sair daqui mais e tal. Então você vê, hoje vai na casa de Cornélio fazendo esse trabalho, eu estou misturando o presente com o passado, para mostrar que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, não é imutável. O que nós temos é que buscar, crer e deixar o Espírito Santo trabalhar. Aleluia. Não é isso? Então aquela mulher ficou. E na casa de Cornélio o anjo apareceu, vendo o trabalho dele, só que o anjo não pregou para ele. Por que o anjo não pregou? Por que o anjo, ele mesmo, não falou assim para Jesus ou que tal? Por quê? Alguém pode me dizer? O anjo falou com Cornélio? Por que o anjo não pregou para o Cornélio? Ele não podia ter pregado? Ele é mensageiro de Deus. O anjo é mensageiro, aquele é mensageiro. Porque ele era obediente. Porque está na Bíblia que a pregação, não é pregação. Eles queriam pregar, mas o Senhor deu a descendência de Abraão, nós temos que pregar. Ele não vai pregar para ninguém, não. E de pelo menos pregar não o pode. Evangelho é para nós e não para os anjos. Exatamente. Vai lá na casa de um Simão Curtidor, que está lá Pedro. Vai lá chamá-lo, que ele chamou Pedro, chegou todo aquele movimento, né? Mas o Pedro chegou, e o Pedro já chegou, mostrou a tradição. Não é lícito para um judeu entrar na casa de um gentil. Depois teve que enfrentar a tradição lá no meio do povo. Mas o Senhor mostrou que ele não faz acepção e pregou. E quando ele pregou, o que aconteceu? Lá na casa de Cornélio, eles creram e foram batizados com o Espírito Santo. Amém. E falaram línguas estranhas. Aleluia. Então eu quero mostrar a vocês que esse trabalho é necessário. Vocês devem buscar. Ah, pastor, eu não sei pregar. Muito bem. Busque o Espírito Santo. Leia a Bíblia. Ora a Deus. E você vai poder falar o que Jesus está fazendo na tua vida. Você quer ter uma experiência com o Senhor? Ter uma vida de oração. Ter uma vida buscando a Deus. Porque não é só falar línguas. Eu estou mostrando que as línguas, a maioria que eles falavam, eram idiomas. Mas existia também língua que, como nós falamos, né? Então está aqui, né? Logo esse episódio representa uma extensão da experiência de Pentecostes a outro grupo de pessoas. Nesse contexto, profetizar provavelmente indica algo semelhante a falar das grandezas de Deus, engrandecer Deus. Quer dizer, é você falar engrandecendo Deus, as grandezas de Deus. Mas, gente, para vocês falar as grandezas de Deus, você tem que experimentar isso. E como é que você vai experimentar isso? Fazendo a obra dele. Fazendo a obra dele, você visitando, pregando. Deus me deu por misericórdia uma graça. Eu oro por muitas pessoas, às vezes levanto de manhã, pego meu telefone e ligo para uma pessoa de pessoas para orar. Deus tem feito obra, libertado, curado, transformado. Depois eu vejo as pessoas indo para a igreja e servir o Senhor. Isso é muito importante. Você hoje tem a internet. A internet é como se fosse um self-service, né? Tem de tudo lá. Mas se você tem uma visão de Deus, é uma porta aberta para você trabalhar.
puxa, eu ali entro, falo para o mundo, posso falar para o mundo. Eu agora mesmo estou aqui pregando, ensinando vocês, essa mensagem está percorrendo o mundo, irmãos. Né? Todas as vezes que eu vou olhar essa mensagem que eu prego aqui com vocês, tem 300 e tantas pessoas que já visualizaram essa mensagem. Glória a Deus! Então você tem hoje um meio de falar de Jesus, ensinar. Eu estou aqui ensinando, não é só para vocês, não. Os cultos que nós fazemos, as lives que nós fazemos, não tem fronteiras. Elas atingem muitas pessoas que muitos nem se identificam, mas estão sendo abençoados pelo Senhor. Daí a necessidade do Espírito Santo está na tua vida. Eu estou falando aqui muito do que eu nem preparei, mas que está descendo porque o Senhor sabe que tem alguém precisando de ouvir essas palavras e estão sendo abençoados pelo Senhor. Amém? Então está aí, amados, bem baixinho para não atrapalhar. Então aqui ele vai dizer assim: falar das grandezas de Deus, engrandecendo a Deus. O povo não conhece, mas se você falar, qual é a tua experiência com Deus? Você quer ter uma experiência com Deus? Se lança. Né? Não adianta você ficar fechado, porque Satanás tem sugestões diversas para te dar. Não é? É problemas com o marido, com a esposa, com os filhos, com o vizinho, com a família, com o trabalho, enfim, não vai faltar ocupação para você. O que você tem que fazer? Dá licença, problema? Agora eu vou fazer alguma coisa para Jesus. Aleluia. Porque o que nós vamos levar quando formos embora? Bem-aventurados os mortos, que dormem, que morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O que vai te acompanhar quando você fechar os olhos? As discussões que você tem, as dificuldades que você criou, os problemas, isso não vai te acompanhar, não. Isso tenha te prendido para você não ter nada. Muitas pessoas vão chegar lá sem nada, vão ser salvos como que pelo fogo, não é? Porque a obra de todos nós vai passar pelo fogo da avaliação de Deus. Está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. A que perseverar, você recebe galardão. E a que for queimada, você não vai receber nada. É palha, é feno, não é madeira, não é prata, é ouro. Prata e ouro, o fogo purifica. Mas o feno, a madeira e palha, ele queima, não deixa sobrar nada. Daí a necessidade de nós estarmos envolvidos com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sabe quem está precisando do Senhor. Ele tem a palavra que convence. O Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça. E do juízo. É ele que convence. E ele está procurando instrumentos para ele usar para fazer essa obra. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Como posso receber o dom em línguas? Veja que não é o dom de, mas o dom em línguas. Orar em línguas é um dom dado pelo Espírito Santo a quem Ele quer. Peça a Deus por esse dom. E se for, peça a Deus, você merece esse dom. E se você sentir que é de Deus, peça aos líderes para impor as mãos e orar por você. Mas não tem problema se você não receber falar em línguas. Não é obrigatório para a salvação, nem para sinal de ser mais crente. Uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem receber o dom de falar em línguas. Pode ser isso? Está na Bíblia isso? Vocês estão me acompanhando? Então vamos lá. 1 Coríntios 12. Que aqui a gente vai falar sobre os dons, né? Eu li isso aqui com vocês e comentei, mas eu quero que vocês guardem isso. Vocês sabem qual é a diferença do ouvir para o escutar? Vamos lá, quem aqui? Qual é a diferença? Ouvir e escutar. Alguém pode me ajudar aí? Ouvir e escutar é a mesma coisa? Não. Então me explica o que é ouvir e o que é escutar. Se vocês dizem que não é a mesma coisa, tem que vir agora me dar a resposta. Ouvir é a gente. Não ouvir. O que é ouvir? Um você guarda, você capta realmente, você guarda. E o outro você entra, mas sai pelo Esse é ouvir ou escutar? Agora. Então vamos lá. Ouvir, a gente ouve tudo. Escutar,
é aquilo que nós nos interessamos. Amém. O que fez Maria quando Jesus falava na casa dela de Marta? Diz a Bíblia assim, que Maria, aquietada, ouvia o Senhor falar. O que quer dizer aquietada? É aquela atenção. Se Jesus perguntasse, ela dizia tudo que... Eu fico maravilhado com a minha bisneta, chamada Mariana, ela tem 6 aninhos só, mas aquilo guarda e repete, né? Às vezes assim ela está atenta. Eu fico vendo, ela subiu para cantar no domingo com a mocidade, ela sobe com a mocidade, ela sobe com as irmãs, sobe com as crianças. A mocidade cantando, ela cantou indo todinho, citando letra por letra. Eu falei, mas Michele, como é que a Mariana consegue? Quando eu estou ensaiando para levar para a mocidade, ela está comigo ensaiando também. Agora, vocês estão entendendo? Igual. É isso, queridos. Vocês não sabem a perda que nós temos por não estarmos assim escutando o que Deus fala. Que o pastor está aqui falando, mas isso está vindo de Deus aqui através de mim. Vocês estão aqui e centenas de pessoas vão estar ouvindo essa palavra. E tem pessoas que ficam me dando. Eu fico maravilhado de ver quando eu paro qualquer live, depois, mas o senhor não fez, o que houve e tal. Já começa a querer saber o que houve. Eu louvo a Deus por isso. Meia-noite, 5, eu estou mandando mensagem para uma multidão de gente aí. Tem um que manda mensagem, quando o senhor me manda essa mensagem, eu replico para mais de 100 pessoas que eu tenho no meu grupo. Querido, nós temos que fazer uma hora. É isso. Agora a gente tem que estar atento. Você está ouvindo o pastor pregar? A criança está aí, muito bem que você está cuidando da criança, mas você fica atento, atento. E você ainda tem mais uma vantagem, está gravado. É só entrar no Facebook do pastor Eugênio, bota lá, Facebook do pastor Eugênio, você pode colher isso com calma, mastigar, fazer como ovelha que ia para o canto ruminar, ela ficava mastigando. Porque se você mastigar a comidinha de Deus, ela vai fazer um efeito purificador, renovador e sustentar você. Porque isso que tem que acontecer. Está certo, querido? Então está aqui, mas eu ia meu texto e vou ler. Olha só, abre a Bíblia de vocês aí em 1 Coríntios 12. Vamos do 29 ao 31. Eu quero que vocês leiam comigo. Vamos lá? É para vocês guardar. Por que o pastor cita a Bíblia? Porque citando a Bíblia vocês vão guardar. Vamos lá. Eu disse 1 Coríntios 12, 29 a 31. Repitam comigo. Está com a Bíblia aberta aí? Posso ler? Vamos lá juntos. Vamos lá. Porventura são todos os apóstolos, são todos os profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Vocês estão vendo aqui o que ele está falando no versículo 30? Falam todos diversas línguas. Ele quer mostrar que o batismo do Espírito Santo, obrigatoriamente, você não vai falar línguas. Não falar línguas é um dom, como curar é um dom, como apostolado é um dom. Então são diversos dons do Espírito Santo e ele distribui como quer. Então você vê o mundo falar língua, você vai querer enrolar a língua também, como alguém manda, enrola a língua aí, rapaz. Que enrolar a língua, irmão? Tem que amor de Deus. Línguas é um dom que nem todos têm, está aqui, né? Portanto, procurai com zelo, 31. Vamos lá, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí vai ser a suprema excelência. Quando eu terminar a língua, eu vou entrar nesse dom aqui para dar sequência. Então, está aqui como fala. Então, como lemos aí, né? Se você sentir que é de Deus, peça aos líderes para impor as mãos e orar por você. Mas não tem problema se você não receber falar em línguas. Não é obrigatório para a salvação nem para o sinal de ser, mas crente. Uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo sem receber o dom de falar em línguas. Estou mostrando a Bíblia para vocês que é isso aí. Eu quero que vocês leiam o texto, para que quando alguém tentar confundir vocês, mas olha o que está na Bíblia, vamos explicar. Por que está falando que nem todos falam línguas? Então vocês têm que ter o texto, por isso vocês estão aqui estudando. De conhecimento pelo mesmo Espírito e o outro, então está aqui, né?
Então, de conhecimento, pelo mesmo Espírito, outro fé, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outra operação de milagre, e por aqui vai, que eu já vi na Bíblia, não preciso repetir, né? Então, vamos lá. Os dons são para a edificação. Está aqui no capítulo 14, 4. Falar em línguas em si pode beneficiar uma pessoa. Paulo declara, aquele que fala em língua, veja que está no singular, em língua, aqui é a língua que ninguém entende. Está aqui no 14, 2. Edifica a si mesmo, 14, 4. Falar em línguas pode ajudá-lo a expressar o que está em seu espírito e que você não pode expressar com palavras. Às vezes as pessoas estão falando línguas, mas aí o termo é, fale você e Deus, porque ninguém está entendendo, nem você, mas você está sendo edificado, não é? Paulo deixa claro que a melhor maneira de edificar a igreja é falar profeticamente. O que é profecia? É aquela palavra de Deus que vem através dos vasos, que é inteligível, todo mundo entende, com as palavras simples que constroem a fé e compreensão para que todos que ouvem a mensagem entendam. Então Paulo agora vai falar, dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos. Por que ele está dizendo isso? Vocês estão comigo? Amém. Vamos ver se estão. Paulo falava todos os idiomas conhecidos daquela época. O que eu falei? Paulo falava todos os idiomas conhecidos daquela época. Ele falava aramaico, ele falava hebraico, ele falava grego, ele falava siríaco. Todas as línguas que tinha naquela época, ele seria o que? Um poliglota, seria o que? Um homem de um conhecimento hoje, vamos dizer assim, superasse muita gente. Mas ele deu graças a Deus por isso, né? Tá lá. No entanto, falar em línguas também pode se dê lucro para todos. Em uma assembleia cristã, se for interpretada como uma língua comum das pessoas no encontro, como é, pois, irmãos. Então está aqui. Se você falar línguas, e o Espírito Santo não alguém interpretando, nesse primeiro. Porque todos vão saber do que Deus agora deu a interpretação, né? Sempre que vocês se reúnem, aqui é como deve ser o culto. O culto deve ter a participação de todos. Obviamente que aqui nós temos um pastor e ele tem a sua maneira de conduzir, ninguém vai mudar a maneira do pastor. Mas como é que eu faço lá em São Miguel? Lá em São Miguel eu faço assim. Estou dizendo como eu faço lá, não é? Eu chamo primeiro o Ministério do Louvor, depois eu chamo o grupo de mocidade, depois vem as crianças, depois vem as irmãs, depois vem o grupo de varão. O que eu fiz? Todo mundo trabalhou. Aí depois eu abro uma oportunidade ou outra, aí já vamos entrar na mensagem, e assim eu faço todos os domingos. Porque é a maneira de botar o corpo para funcionar. Né? Tem pessoas que não se vê naquele corpo de jeito nenhum. Né? Agora sobe, porque agora vem os varões, aí tem que ver os bombos todos, está lá dentro. Até aquele Marquinho, Júlia, até o Marco sobe lá. Vocês diriam que ele não subiu um pouco, você se pudesse, ele subiria. Agora sobe. Vem os homens todos. Calma, não, visitante, não, você vem também cantar com a gente. Né? Porque a ideia é botar os homens todos no culto. Então a gente faz aquele movimento, né? Então, sempre que vocês virem, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação, que tudo seja feito para a edificação. Se alguém falar em língua, que haja 2 ou no máximo 3 e 1 de cada vez, e que haja intérprete. Se não houver, é você quietinho com Deus. Se você começar a falar língua, não tem interpretação, dá aquela palavra. Vocês estão aprendendo sobre o dom de língua. Desta forma, outros, além de falar língua, serão edificados. Um sinal para os incrédulos, olha só. A outra razão para que o dom de línguas é dado. Na lei está escrito: homens de outras línguas e por lábios falarei este povo. E ainda, apesar de tudo, eles não vão ouvir, diz o Senhor. Portanto, as línguas são sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Aqui está falando dos idiomas. Quer dizer que um incrédulo vai sair todo alegre com uma pessoa falar uma língua que ele não entendeu nada? Não vamos falar isso.
a Bíblia diz que ele vai sair dizendo que ele é um bando de maluco, ele fala, ninguém entende nada. É isso que a palavra diz. Então, quando fala que é um sinal para isso, se fala o ímpio, vamos dizer, nós estávamos numa reunião uma vez, já contei isso aqui, eu repeti, né? E tinha lá um israelita. Aí Deus tomou um irmão e conversou com o israelita. O israelita ficou maravilhado. Aí chegou perto do doutor Eumir Guimarães Maia, que ele fazia o programa, doutor, esse homem fala hebraico? O doutor Eumir Guimarães falou, esse homem é analfabeto, não nem português, nem sabe o jeito para falar hebraico. Mas ele acabou de me dar uma palavra na minha língua. O que ele falou? Falou uma língua estranha para todo mundo, para ele, mas não para aquele que saiu alegre, porque recebeu a palavra. É isso que a palavra de Deus está falando, um sinal para os incrédulos. Portanto, as línguas são sinal para os não crentes, né? Para os incrédulos. Desta forma, pode beneficiar aqueles que participam de uma reunião, mas ainda não comprometeu sua vida com Cristo. Ele saiu de lá maravilhado, como é que aquele homem falou aquela palavra para ele, o homem não entendeu. E vocês creem que Deus faça isso? Diga amém se crê. Amém. Há também a ocorrência no livro de Atos em que as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo falou em língua ao mesmo tempo. Isso ocorreu principalmente no dia de Pentecostes, quando o batismo do Espírito Santo foi dado pela primeira vez, embora também ocorreu em outras ocasiões. No entanto, não há nada escrito que esses dons sempre estão a ocorrer em conjunto. Quem recebe este dom espiritual? Quem? Isto é expressado na Bíblia. Nem todos os crentes receberão este presente. Estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois milagres, depois dons de curar e por aí vai. São todos mestres, já falei, né? Tal como aconteceu com todos os dons do Espírito, por falar de línguas, não é necessariamente um sinal de uma habilidade espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado, diga comigo, muito cuidado. Muito cuidado. E não imitar os outros. Se alguém chegar para você, não fale língua, eu não recebo. Chega, quase eu não recebi esse dom. Se Deus me der o dom, eu me deixarei levar. Porque é dom, não. Não é ninguém que vai no meu ouvido mandar eu falar em língua, porque eu já vi numa reunião, um sujeito chegar no ouvido e falar língua, enrola a língua aí, meu irmão. Enrola a língua, fala. E ele acabou enrolando a língua. Foi batizado no Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Nós temos que tomar cuidado com essas práticas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso que é bom conhecer que muitas das línguas estranhas aqui faladas foram idiomas. Amém? Amém. Então nós já estamos caminhando para esse sinal, né? Cristo, no entanto, quando utilizado de uma forma ordenada e apropriada, os dons, ele pode ser usado para construir o indivíduo e os outros membros do corpo de Cristo. Então é isso que nós precisamos de primar e nos esforçar para fazer. Amém? Amém. Quando a Bíblia fala em dom de língua, com poucas exceções, se refere a quê no dom de línguas? Bom, tem acerca das línguas estranhas, mas também tem acerca das línguas que são de outros idiomas. É o que eu disse. Línguas estranhas você vai encontrar só no capítulo 14, 14, versículo 2 e o versículo 4. Vamos ler juntos? Abra sua Bíblia que eu estou encerrando. 1 Coríntios 14, 2. Vamos ler juntos? Todos acharam? Diga amém. Amém. Vamos lá. Seguir a caridade, vamos lá. Seguir a caridade e procurar conhecer os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Agora, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de mistério. Você vai encontrar aqui a língua estranha que ninguém entende, mas nos outros textos você vai encontrar a língua estranha que só entende quem conhece
que são os idiomas. Vamos guardar isso aí. O quarto, só para encerrar. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora a Bíblia diz: não proibais falar língua estranha, porque o Espírito Santo pode estar falando você aqui em inglês, em espanhol, ou em hebraico, ou em outro idioma, porque tem alguém que quer dar uma palavra. Então nós não podemos se proibir, mas sempre para guardar. E é até bom que o pastor pergunte: alguém aqui, por acaso, recebeu essa palavra, entendeu? De repente você vai levar para a mão e dizer: eu entendi. Senhora, Amém. Deixa seguir a palavra. então, o que eu quero dizer é que Deus pode tomar uma pessoa no idioma e nós não entendemos esse idioma. Vamos dizer que alguém comece a falar aqui em grego. Em grego. Quem é que entende grego aqui? Nós entendemos grego. Eu tenho uma noção porque eu estudei. Né? Mas, o que acontece? Se tiver um grego aqui visitando, quando a pessoa falar em grego, ele vai entender. Porque Deus pode falar com alguém em outra pessoa e usar uma pessoa que não entende. Ele é estranho, mas para a pessoa que recebe não é estranho. Quando a senhora leu o capítulo 2 do Atos, que eles falaram em outras línguas, a senhora lê mais embaixo vai ver que as pessoas que estavam ali entenderam. Agora tinha diversos idiomas lá. Perdeu o que eu li. Então pode. Aí o pastor pode, como ocorrer isso, perguntar no tempo. Alguém aqui entendeu esse idioma? É perguntar se entendeu essa palavra. Entendeu? Não é se entendeu o que eu estou falando, não. É se entendeu. É só para deixar claro. Entendi o pastor falar assim: quem recebeu essa palavra? Por isso que eu deve falar. Tá, não, obrigado. Entendi. Isso que eu estou explicando. É que pode acontecer. E a nossa aula encerra sobre línguas estranhas hoje. Então, da próxima vez que eu vier, eu vou acompanhar aqui o versículo inteiro. Procurai conhecer os melhores dons. E hoje nos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? A suprema excelência da caridade. Então, nós vamos trazer para vocês da outra vez que eu vier. Vamos começar no capítulo 3, mas precisamos falar de outro. Amém, pastor? Amém. 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 A nossa missionária Silvia, na frente. Essa é uma missionária. Uma voltinha para estar de volta conosco, né? Deus abençoa. Vamos fazer uma oração por ela. Eu não sei. Você não foi assim. Mas vamos estar todas as. Será uma alegria estar conosco nessa caminhada e nos ajudarmos. Amém. Vamos orar, pegando assim uma firma nas mãos do Senhor, vai estar nas mãos do Senhor, mas o Senhor possa ajudá-lo Aleluia. nas dificuldades, cada um, né? Nosso Deus. Oh Deus, tu és Nosso Pai do maravilhoso. céu, hoje está aqui a tua filha, diante da tua presença, Pai querido, Pai amado, e que deste retorno, Pai, aleluia. Oh, Papai querido, Pai amado, tu possa segurar nas mãos dela, tu também segura nas nossas, Pai. Dá a tua graça e dá do teu Espírito, nos ajuda, Pai. Abençoa também o seu companheiro, os seus filhos, oh Pai, que eles sejam uma bênção para ti, para a glória do teu nome. Obrigado pela tua graça e pelo Espírito, por suas bênçãos. E nós te pedimos com ação de graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos ouvir. Saúde a nossa igreja com paz e Senhor Jesus, amém? Amém. Os anúncios da semana são que de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos oração aqui na nossa igreja, 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira.
Quinta-feira tem culto às 19h30 e após o culto tem ensaio com um grupo de varões. Após o culto da quinta-feira, temos ensaio com um grupo de varões. Esse sábado de agora, tem congresso do grupo de louvor lá no Jardim Nazaré. Além disso, também tem uma carta para os varões para esse sábado, mas eu acredito que o convite será respondido ao do Jardim Nazaré. Domingo, é segundo domingo do mês, tem escola bíblica dominical às 17h30 e tem um culto às 19h, que é culto de missões. As ofertas, elas são destinadas aos missionários que estão no campo. Esses são os anúncios da semana e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar com o nosso diácono Geraldo, que está internado, e que Deus possa restabelecer a saúde dele. Só disse que ele não veio, ele está internado ainda, né? Ainda vai ser transferido para outro hospital, mas só vai quando tiver médico cardiologista. Amém. Nosso pastor Gênesis vai estar orando o nosso irmão Geraldo, e vai dar bênção. Pai Celeste, Ô Deus, Tu és maravilhoso. Te agradeço. Muito obrigado. Esses momentos de estudo, Amém. que possa ser uma mensagem. Deus é maravilhoso. Pai. Agora, o nosso diácono Geraldo, que está internado. Queremos entregar a sua intervenção. Deus é poderoso, Deus de perto, Deus de longe. Então, te pedimos a tua intervenção, que ele possa ser restaurado e a sua saúde restaurada. Aleluia. Eu oro por todos que aqui estão, assistindo dos seus lares. Aleluia. Que já tivesse abençoado em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus. Eu recebo. O amor de Deus, o nosso Pai. Eu recebo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Eu recebo. Seja conosco, amado, e com todo o povo de Deus que está na terra. Quem que acredita, diga Amém. Está encerrado. Em nome de Jesus. Pastores, tem que colocar ele na Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe ricamente. Estou aqui para falar do nosso sítio Obra da Restauração, sítio este onde será ali construído, o centro convencional das igrejas na Obra da Restauração da sucursal São Paulo Sul. Estou aqui então para falar aos nossos pastores, obreiros, às nossas igrejas, que a partir de então inicia-se as primeiras etapas, ou seja, a primeira etapa ali na construção, porque é do conhecimento de todos que nós adquirimos este sítio, juntamente aí com a Giorb Nacional e o Ministério da Igreja de São Miguel Paulista em novembro do ano passado, E agora então partimos para a primeira etapa, que é exatamente a construção da entrada ali, da estrada, de entrada, por onde certamente ali entrarão os ônibus, caminhões com material, enfim, essa é a primeira etapa. E nós estamos então lançando aí uma campanha com todas as nossas igrejas, com um valor mínimo de R$150. Aqui para anunciar aos amados que nós estamos juntos, certamente aí na continuidade do trabalho desse sítio.
porque é para o bem das nossas igrejas aqui na sucursal São Paulo Sul. Espero que todos possam abraçar em nome de Jesus, sabendo que a diretoria da sucursal São Paulo Sul está junto, certamente, com a nossa Assembleia Geral e a igreja em São Miguel Paulista, né, nessa batalha, nessa luta, nessa peleja, para que cheguemos ali à conclusão desse sonho. Sei que não é fácil, mas certamente o nosso Deus nos conduzirá a bom termo, em nome do Senhor Jesus. Contamos com a colaboração dos amados, além das vossas orações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na doce paz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venho gravar este vídeo para fazer aqui a solicitação diante do trabalho empenhado pela igreja em São Miguel Paulista, na pessoa do seu presidente, pastor Gênesis, juntamente com os pastores que compõem o corpo de obreiros da igreja em São Miguel, somado à sucursal São Paulo Sul, sob a presidência do nosso ilustre colega, o pastor Paulo Placinetti. Está sendo empenhado agora um grande trabalho para fazer a terraplenagem no sítio Obra da Restauração, sítio esse que foi adquirido para acontecer os grandes trabalhos da nossa convenção estadual e até mesmo aqueles que estiverem fora que quiserem fazer uso. Portanto, todos aqueles que tiverem desejo de ver realmente essa obra construída, principalmente as nossas igrejas dentro do estado de São Paulo Sul, façam as suas contribuições. Haverá agora uma terraplenagem, uma abertura de uma estrada, onde o valor vai exceder aí R$40 mil, e é lógico que há uma necessidade de uma união para que possa ser realizado esse grande trabalho aí. Então é um trabalho que será realizado para o benefício das nossas igrejas na obra da restauração e principalmente as nossas igrejas que estão dentro do estado de São Paulo Sul. Então conto com todos e espero que haja uma resposta favorável dos nossos pastores, dos nossos obreiros e das nossas igrejas. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus.